Quando minha filha chegou com a sogra em casa, dizendo que era para nos conhecermos melhor, eu não imaginava que o verdadeiro plano era conhecer melhor o valor da minha casa. Meu nome é Miriam. Tenho 62 anos e durante muito tempo acreditei que ser uma boa mãe significava nunca dizer não. Aposentei-me há 3 anos depois de trabalhar por décadas como enfermeira em um hospital público, sempre orgulhosa de ter criado minha única filha, Júlia, sozinha após enviuvar cedo. Cada centavo da minha aposentadoria e das economias que consegui juntar ao longo dos anos eram investidos no futuro dela. Júlia estava no 4º ano de medicina em uma universidade a 400 quilômetros daqui, realizando o sonho que eu nunca pude ter. Pagava todas as suas despesas, o aluguel do apartamento onde morava, alimentação, livros, materiais, tudo. Para mim, não havia sacrifício grande demais. "Mãe, você é incrível!" Ela sempre dizia quando eu transferia dinheiro para sua conta. "Quando eu me formar, vou te dar o mundo." Essas palavras eram música para meus ouvidos. Eu havia deixado um cartão de crédito com ela para emergências. Emergências que, com o tempo, se tornaram cada vez mais frequentes e questionáveis. Minha vida pessoal também tinha mudado. Há 2 anos, conheci Antônio em um grupo de dança sênior. Ele é um homem gentil, viúvo como eu, aposentado da engenharia. Nossa relação cresceu naturalmente, baseada no companheirismo e no respeito mútuo. Cada um mantinha sua independência, morando em nossas respectivas casas, mas compartilhávamos momentos especiais, jantares, caminhadas, viagens ocasionais. "Miriam, você merece ser feliz", Antônio sempre dizia quando eu me culpava por pensar em mim mesma. Júlia já é uma mulher adulta, mas eu sempre encontrava uma desculpa para priorizar as necessidades da minha filha sobre as minhas próprias. A casa onde moro é o resultado de anos de trabalho árduo. Cada cômodo conta uma história, do quarto que pintei quando Júlia nasceu, até a cozinha que reformei com o dinheiro extra de plantões noturnos. É um lar construído com suor e lágrimas, mas também com amor e esperança. Júlia ligava semanalmente, sempre carinhosa, sempre perguntando como eu estava, mas invariavelmente a conversa culminava em alguma necessidade financeira. "Mãe, preciso comprar um livro." Ou "Mãe, o apartamento precisa de uma reforma pequena." Ou "Mãe, meus amigos estão organizando uma viagem de estudos." E eu, como sempre, dizia sim. Antônio, em suas tentativas delicadas de me alertar, às vezes comentava: "Miriam, você já parou para pensar se Júlia realmente precisa de tudo isso?" Mas eu o cortava rapidamente. "Ela é minha filha, Antônio. Uma mãe faz qualquer coisa pelos filhos." O que eu não percebia era que, ao nunca estabelecer limites, estava criando uma dinâmica perigosa. Júlia havia se acostumado a ver meus recursos como extensões naturais dos dela. Para ela, minha conta bancária era apenas outra fonte inesgotável, e minha incapacidade de dizer não havia se tornado uma fraqueza explorada inconscientemente. Ou talvez nem tanto. As contas do cartão chegavam cada vez mais altas. Gastos em restaurantes caros, roupas de marca, produtos de beleza luxuosos. Quando eu questionava, Júlia sempre tinha uma explicação plausível. "Mãe, preciso estar bem vestida para os estágios." Ou "Mãe, networking é importante na medicina." E eu, querendo acreditar, engolia cada justificativa. Foi nesse contexto que ela me ligou na segunda-feira, com uma novidade que deveria ter me deixado feliz, mas que despertou um sentimento estranho no meu peito. "Mãe, quero te apresentar a mãe do Ricardo, meu namorado. Ela se chama Valdirene, e nós vamos aí no sábado para vocês se conhecerem." Ricardo era um nome que eu ouvia há alguns meses. Júlia falava dele com entusiasmo. Um colega de curso, família bem estruturada, futuro promissor. Mas algo no tom dela naquela ligação, uma ansiedade mal disfarçada, fez meu instinto maternal, aquele mesmo que me levava a sempre proteger, sussurrar um alerta silencioso. "Que bom, filha", respondi, tentando soar entusiasmada. "Vou preparar tudo direitinho para receber vocês." Mas, pela primeira vez em muito tempo,
uma pequena sombra de inquietação se instalou em meu peito, como se uma tempestade distante estivesse se aproximando lentamente do horizonte sereno da minha vida. O sábado amanheceu com aquele tipo de luminosidade dourada que costuma enganar, fazendo parecer que o dia será perfeito. Acordei cedo, como sempre, e dediquei a manhã a deixar a casa impecável. Preparei o almoço que Júlia mais gostava, arrumei flores frescas na sala e me vesti com o vestido azul que ela havia me dado no último dia das mães. Quando elas chegaram por volta das 10 da manhã, meu coração se encheu daquela alegria familiar de ver minha filha. Júlia desceu do carro radiante, mais bonita do que nunca, usando um conjunto que eu não reconhecia, calça de linho bege e uma blusa de seda que certamente não eram baratas. Seus cabelos estavam profissionalmente arrumados, unhas feitas, uma pulseira dourada que brilhava no pulso. "Mãe!" Ela me abraçou com aquele carinho que sempre derretia qualquer resistência que eu pudesse ter. "Você está linda. Este é o perfume novo que te mandei?" Era verdade. Na semana anterior, havia chegado um frasco de perfume francês pelo correio, com um bilhete. "Para a melhor mãe do mundo, com amor, Júlia." Na época, me perguntei como ela havia conseguido comprar algo tão caro com a mesada que eu mandava, mas preferi não questionar. Valdirene desceu do lado do passageiro. Uma mulher de cerca de 70 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, roupas elegantes e um sorriso que parecia calculado. Ela me cumprimentou com cordialidade exagerada, o tipo de polidez que soa quase teatral. "Miriam, finalmente nos conhecemos", ela disse, me abraçando como se fôssemos amigas de longa data. "Júlia fala tanto de você. Que casa maravilhosa, que bairro charmoso, posso sentir o carinho em cada detalhe." Algo no tom dela me incomodou sutilmente. Era como se ela estivesse avaliando mais do que apenas admirando. Seus olhos percorriam cada cômodo com uma atenção que parecia profissional, quase analítica. Durante o almoço, a conversa fluiu de forma aparentemente natural. Valdirene elogiou minha comida, falou sobre como Ricardo estava feliz com Júlia, comentou sobre os planos futuros do casal. "Jovens médicos têm um futuro tão promissor", ela dizia, olhando significativamente para Júlia. "Merecem o melhor da vida, não é mesmo?" Júlia concordava entusiasmada, mas eu notei algo diferente nela. Uma ansiedade mal disfarçada, a forma como seus olhos se desviavam quando eu a olhava diretamente, pequenos gestos nervosos que eu conhecia desde que era criança. Foi durante a sobremesa que veio o pedido aparentemente inocente. "Mãe", Júlia disse, com aquele tom carinhoso que sempre usava quando queria algo. "Eu e a Valdirene pensamos em dar uma passadinha no salão da Fernanda. Você lembra da Fernanda? Minha amiga da escola que virou cabeleireira? Ela abriu um salão aqui perto." "Que bom, filha. Vocês merecem se cuidar. A questão é que trouxemos algumas roupas para lavar, porque a máquina do meu apartamento quebrou na semana passada", ela continuou, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você não se importaria de lavar para nós enquanto estamos no salão? Nada demais, só algumas peças delicadas que precisam de cuidado especial." Valdirene complementou rapidamente. "Miriam, querida, você não precisa se incomodar. Podemos levar para uma lavanderia, mas Júlia insistiu que ninguém cuida das roupas como você." O pedido em si não tinha nada de extraordinário. Era o tipo de favor que mães fazem naturalmente. Mas algo na forma como foi apresentado, na sincronização entre as duas, na maneira como Valdirene imediatamente ofereceu uma alternativa para parecer que não estava pressionando, ativou um alarme silencioso em minha mente. "Claro, filhas", respondi, mantendo o tom alegre. "Deixem as roupas que eu cuido de tudo." Elas foram buscar uma mala no carro. Uma mala grande, pesada, que parecia conter muito mais do que algumas peças delicadas. Quando abri para separar as roupas, meu coração quase parou. Não eram roupas comuns. Eram peças de marca, vestidos que custavam mais do que meu salário mensal quando trabalhava, lingeries de renda francesa, sapatos que eu reconheci de revistas de moda. "Nossa, Júlia", comentei, tentando manter a voz casual. "Onde você comprou estas coisas lindas?" "Ah, mãe, foram presentes.
Ela respondeu rapidamente, já pegando a bolsa para sair. O Ricardo e a família dele são muito generosos. Mas eu vi o olhar que Valdirene lançou para ela, rápido, cortante, como um aviso silencioso. Elas partiram para o salão em meio a beijos e promessas de voltar logo. Obrigada, mãe, você é a melhor, Júlia gritou da janela do carro. Eu acenei da porta, sorrindo, mas por dentro uma sensação estranha crescia. Voltei para dentro e olhei novamente para as roupas. Peguei uma das etiquetas. A blusa que Júlia usava custava mais de R$ 800. O vestido de Valdirene tinha uma etiqueta de uma boutique exclusiva. Como estudante de medicina sem renda própria, havia conseguido comprar, ou ganhar, itens tão caros. Foi quando, ao pegar a bolsa de Júlia que ela havia esquecido no sofá para guardar em segurança, um papel caiu no chão. Era um extrato do cartão de crédito que eu havia deixado com ela. Minhas mãos começaram a tremer enquanto lia os números. R$ 5.000 só no mês anterior. Restaurantes caros, lojas de grife, uma joalheria, gastos que não tinham nada a ver com educação ou necessidades básicas. Meu sangue gelou quando vi que o limite havia sido aumentado, algo que eu não havia autorizado. Naquele momento, sozinha na minha sala, rodeada pelas roupas luxuosas que minha filha havia comprado com meu dinheiro, comecei a entender que a visita não era sobre conhecer a sogra. Era sobre algo muito mais calculado, muito mais doloroso. O som do meu próprio coração batendo forte era a única coisa que eu conseguia ouvir, enquanto a realidade começava a se desenhar com uma clareza cruel. Eu não era uma mãe sendo visitada. Eu era um alvo sendo estudado. A descoberta do extrato foi apenas o começo. Uma vez que a primeira pedra da confiança cega começou a se desmoronar, outras fissuras rapidamente se revelaram. Sentei-me no sofá da minha sala, ainda segurando aquele papel que parecia queimar entre meus dedos, e pela primeira vez em anos, permiti-me questionar realmente o que estava acontecendo. Com as mãos ainda tremendo, decidi fazer algo que nunca havia feito antes: investigar. Peguei meu notebook e acessei minha conta bancária online. O que vi me deixou nauseada. Nos últimos 6 meses, os gastos no cartão de Júlia haviam triplicado. Não eram mais as despesas de uma estudante responsável. Eram os gastos de alguém vivendo um padrão de vida completamente incompatível com sua realidade. Joalherias, restaurantes 5 estrelas, lojas de departamento de luxo, spas, viagens. Uma viagem para Búzios que ela me disse ter sido um congresso médico subsidiado. Hotéis que custaram mais de R$ 1.000 a diária. Meu Deus, como eu havia sido ingênua. Mas o que realmente me quebrou foi encontrar, entre as coisas dela, o celular que ela havia esquecido no carregador da cozinha. Nunca havia violado sua privacidade antes, mas algo mais forte do que os escrúpulos me impulsionou. A tela estava aberta em uma conversa do WhatsApp com alguém chamado Vai Rico, que obviamente era Ricardo. As mensagens eram de 2 dias atrás. Vai Rico, e aí, conseguiu convencer ela sobre a casa? Júlia, ainda estou trabalhando nisso. Ela é mais teimosa do que eu imaginava. Vai Rico, minha mãe disse que tem que ser sutil, nada de pressa. Júlia, eu sei. A Valdirene já me explicou a estratégia. Primeiro fazemos ela confiar na sua mãe, depois plantamos a ideia. Vai Rico, perfeito. Com o dinheiro da venda, a gente compra aquele apartamento no Morumbi que você quer. Júlia, e sobra ainda para mobiliar tudo. Sua mãe vai adorar morar com a gente. Minhas pernas ficaram fracas. Sentei-me pesadamente na cadeira da cozinha, relendo as mensagens várias vezes, como se pudessem magicamente mudar de significado. Mas não mudavam. Minha filha, minha única filha, a pessoa pela qual eu havia sacrificado tudo, estava planejando me convencer a vender minha casa. Continuei lendo e as mensagens ficavam piores. Júlia, você acha que ela vai topar mudar para um apartamento menor? Vai Rico. Minha mãe vai sugerir que ela invista o dinheiro. Vai falar de rendimentos, essas coisas que velho gosta de ouvir. Júlia, espero que dê certo. Estou cansada de ficar pedindo dinheiro toda hora. Vai, Rico. Relaxa, o amor.
Logo, logo você vai ter acesso a tudo que ela tem. A expressão tudo que ela tem ecoou na minha mente como um sino fúnebre. Não era apenas sobre a casa, era sobre tudo. Minhas economias, minha aposentadoria, minha segurança, meu futuro. Levantei-me cambaleando e fui até a janela da sala, tentando respirar. O jardim que eu havia cultivado com tanto carinho ao longo dos anos parecia diferente agora. Cada planta, cada canteiro representava não apenas trabalho, mas memórias, sonhos, a vida que eu havia construído tijolo por tijolo. Foi então que encontrei mais conversas, desta vez em um grupo chamado Operação Casa Nova. Valdirene. A casa dela vale pelo menos 800 mil, pode ser mais. Júlia. Minha mãe nem imagina quanto vale. Ela comprou há 20 anos. Ricardo. E ela mora sozinha naquele casarão. É desperdício. Valdirene. Exato. Vamos apresentar como se fosse pelo bem dela. Mulher de idade não deveria morar sozinha numa casa grande. Júlia. E eu posso falar que seria melhor ela ficar perto de mim depois que eu me formar. Ricardo. Perfeito. Minha mãe vai adorar ter uma suíte no novo apartamento. As peças do quebra-cabeças se encaixavam com uma precisão dolorosa. A visita não era casual. A apresentação da sogra não era cortesia. Era o primeiro passo de um plano cuidadosamente orquestrado para me convencer a abrir mão de tudo que eu havia construído. Sentei-me novamente, desta vez no chão mesmo, encostada na parede da cozinha, e permiti-me chorar. Não um choro dramático, mas lágrimas silenciosas de uma desilusão profunda. A pessoa que eu mais amava no mundo, a razão pela qual eu levantava todos os dias, me via apenas como um obstáculo entre ela e uma vida de luxo. Mas junto com a dor, algo mais começou a crescer dentro de mim. Uma indignação fria, calculada. Eu havia trabalhado 40 anos como enfermeira. Havia cuidado de centenas de pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Havia visto todo tipo de manipulação, chantagem emocional, aproveitamento de idosos por familiares gananciosos. Como profissional, eu sabia reconhecer esses padrões. Como mãe apaixonada, havia escolhido ignorá-los. Olhei para o relógio. Elas tinham saído há 2 horas. Salões de beleza demoram, especialmente quando se quer fazer um serviço completo. Eu tinha tempo. Levantei-me, sequei as lágrimas e tomei uma decisão que mudaria tudo. Se elas queriam jogar, eu jogaria também. Mas com as minhas regras. Peguei meu celular e liguei para Antônio. Quando ele atendeu, minha voz estava surpreendentemente firme. Antônio, preciso de você. Agora. E traga seu carro grande. Vamos ter uma conversa sobre limites, consequências e o verdadeiro significado de família. A partir daquele momento, deixei de ser a mãe que sempre dizia sim. Era hora de ensinar uma lição que nenhuma universidade oferecia. O valor do respeito, da honestidade e das escolhas que fazemos. Antônio chegou em 20 minutos, como sempre fazia quando eu precisava dele. Pelo telefone, ele havia captado a urgência na minha voz, mas quando abriu a porta e me viu, soube imediatamente que algo grave havia acontecido. Miriam, o que houve? Ele perguntou, me abraçando com aquela força serena que sempre me acalmava. Mostrei-lhe as mensagens no celular de Júlia, o extrato do cartão, as conversas do grupo. Ele leu tudo em silêncio, sua expressão endurecendo a cada linha. Antônio era um homem de poucas palavras, mas quando terminou de ler, suspirou profundamente. Sinto muito, Miriam. Sei o quanto isso deve estar doendo. Está doendo, confirmei. Mas agora sei o que preciso fazer. E preciso de sua ajuda. Durante os próximos 40 minutos, executamos um plano que eu havia formado com uma clareza mental que nem eu mesma sabia possuir. Primeiro, liguei para o banco e cancelei o cartão de crédito de Júlia, assim como qualquer autorização que ela tivesse para movimentar minhas contas. Senhora Miriam, disse o gerente, para cancelar as autorizações, precisaremos de uma declaração por escrito. Estarei aí na segunda-feira à 1ª, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Em seguida, com a ajuda de Antônio, retiramos de casa alguns objetos pessoais de valor, fotografias de família, algumas joias que eram herança da minha mãe,
documentos importantes. Não estava abandonando minha casa, mas protegendo aquilo que tinha valor sentimental real. Você tem certeza de que quer fazer isso? Antônio perguntou enquanto guardávamos as fotos em uma caixa. Tenho, respondi sem hesitar. Por 40 anos, cuidei de pessoas que estavam sofrendo. Aprendi que, às vezes, para curar, é preciso cortar o que está infectado, mesmo quando dói. Sentei-me então para escrever 2 cartas. A primeira para Júlia, a segunda para Valdirene. Não eram cartas de raiva nem de vingança. Eram cartas de uma mãe que finalmente havia acordado. Carta para Júlia. Minha querida filha, encontrei seu celular e li suas conversas. Não vou fingir que não vi, nem pedir desculpas por ter invadido sua privacidade. Às vezes, a verdade precisa ser descoberta, não confessada. Sei sobre o plano de me convencer a vender a casa. Sei sobre os gastos exorbitantes no cartão. Sei que você e Ricardo planejam usar o dinheiro para comprar um apartamento onde vocês viverão com Valdirene. O que você não sabia é que sua mãe não é uma velha ingênua. Sou uma profissional aposentada que cuidou de famílias em crise durante décadas. Reconheço manipulação quando vejo, mesmo quando vem de quem mais amo. O cartão de crédito foi cancelado. Suas autorizações nas minhas contas foram revogadas. A partir de hoje, você terá que aprender algo que eu deveria ter ensinado há muito tempo: independência. Não estou fazendo isso por raiva, mas por amor. Amor verdadeiro às vezes exige que estabeleçamos limites dolorosos. Você precisa descobrir quem é quando não tem os recursos de outra pessoa sustentando seus sonhos. Sua mesada está cortada. Se quiser terminar o curso, encontre uma forma: bolsas, estágio remunerado, empréstimo estudantil. Existem caminhos honestos para financiar seus estudos. Espero que um dia você entenda que não fiz isso para puni-la, mas para salvá-la de se tornar uma pessoa que eu sei que não é no fundo do coração. Com amor, mas com limites, sua mãe. Carta para Valdirene. Senhora Valdirene, obrigada pela visita e pela oportunidade de conhecê-la. Através das conversas que encontrei no celular de Júlia, conheci você melhor do que imaginava. Admiro sua estratégia, foi bem arquitetada. Usar o relacionamento do seu filho com minha filha para ter acesso aos meus bens demonstra uma criatividade que eu não esperava. Infelizmente para seus planos, minhas 4 décadas como enfermeira me ensinaram a identificar pessoas que veem idosos como alvos fáceis. Você escolheu a pessoa errada. Minha casa permanecerá comigo. Meus recursos permanecerão sob meu controle. E minha filha aprenderá, pela primeira vez na vida, o que significa conquistar as coisas por mérito próprio. Desejo boa sorte em seus futuros empreendimentos, mas que sejam construídos com honestidade e trabalho próprio. Cordialmente, Miriam. Deixei as cartas sobre a mesa da sala, junto com as chaves do carro que Júlia usava, um carro que estava no meu nome e que ela considerava dela. Coloquei também uma cópia do extrato do cartão cancelado e uma foto nossa da última formatura dela, onde eu aparecia orgulhosa ao lado de uma filha que pensava conhecer. Antônio observou tudo em silêncio respeitoso. Quando terminei, ele me abraçou. Você é mais forte do que imagina, Miriam. Estou descobrindo isso, respondi, sentindo uma estranha sensação de paz crescendo no meu peito. Saímos de casa juntos. Não estava fugindo. Estava apenas me dando tempo para processar tudo longe do confronto emocional que sabia que viria. Antônio me levou para sua casa, onde passaria a noite, e de onde assistiria às consequências das escolhas que minha filha havia feito. Às 6 da tarde, meu celular tocou. Era Júlia, mas não atendi. Tocou mais 15 vezes nas 2 horas seguintes. As mensagens que ela deixou foram evoluindo do desespero à raiva. Mãe, onde você está? Voltamos e você não está aqui. Mãe, que história é essa das cartas? Você enlouqueceu? Mãe, isso é ridículo. Você não pode cancelar meu cartão. Mãe, você está destruindo minha vida por causa de um mal-entendido. Mas eu não respondi. Pela primeira vez em 24 anos, deixei minha filha enfrentar as consequências de suas ações sozinha.
E por mais doloroso que fosse, sentia que finalmente estava fazendo o que uma mãe verdadeiramente amorosa deveria fazer: preparar sua filha para a vida real. A casa não estava vazia quando elas voltaram. Estava cheia de verdades que nenhuma das duas queria enfrentar. As ligações e mensagens não pararam durante a noite toda. Antônio, respeitoso como sempre, me ofereceu o quarto de hóspedes de sua casa e não fez perguntas além do necessário. Ele entendeu que eu precisava de espaço para processar tudo, mas também da segurança de não estar sozinha durante aquele momento difícil. Na manhã de domingo, decidi que era hora de enfrentar a situação. Liguei de volta para Júlia. Mãe, graças a Deus, onde você está? Preciso falar com você urgentemente. Sua voz estava estranha. Uma mistura de desespero e irritação mal disfarçada. Estou bem, Júlia. Leu minhas cartas? Li e não entendo nada. Você invadiu minha privacidade, está interpretando tudo errado e tomou decisões absurdas baseadas em mal-entendidos. A palavra mal-entendidos ecoou na minha mente. Era impressionante como, mesmo confrontada com evidências irrefutáveis, ela ainda tentava distorcer a realidade. Júlia, vou voltar para casa em 2 horas. Você e Valdirene podem estar lá se quiserem conversar face a face. Mas se forem, será para ouvir, não para manipular. O manipular? Mãe, você está falando coisas terríveis. Somos sua família. Família não planeja nas costas um do outro como vocês planejaram. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Até logo. Quando cheguei em casa, acompanhada por Antônio, elas já estavam me esperando. O contraste entre a chegada do sábado e a cena de domingo era gritante. Júlia estava visivelmente nervosa, os olhos inchados de chorar, as roupas amassadas. Valdirene mantinha uma postura mais controlada, mas havia algo diferente em sua expressão. A máscara de cordialidade havia caído, revelando uma frieza calculista. Miriam, Valdirene começou assim que entrei. Acho que houve um grande mal-entendido aqui. Não houve mal-entendido nenhum. Interrompi antes que ela pudesse desenvolver seu discurso. Li todas as conversas, sei exatamente qual era o plano. Júlia se levantou da cadeira onde estava sentada, as mãos tremendo. Mãe, você não entende. A gente só queria o melhor para você. Uma casa grande assim é muito trabalho para uma pessoa sozinha. Júlia, disse calmamente, pare, simplesmente pare. Não me insulte fingindo que isto era pelo meu bem. Li as mensagens sobre o apartamento no Morumbi, sobre como vocês iriam dividir o dinheiro, sobre como você estava cansada de ficar pedindo dinheiro toda hora. O rosto dela corou intensamente. Foi a primeira vez que a vi realmente sem palavras. Valdirene, percebendo que a estratégia da negação não estava funcionando, mudou de tática. Miriam, você é uma mulher inteligente. Deve entender que jovens cometem erros. Júlia é apenas uma menina que se deixou levar por sonhos. Valdirene, interrompi novamente. Júlia tem 24 anos. Não é uma menina. É uma adulta que tomou decisões adultas e agora vai enfrentar consequências adultas. Mas mãe, Júlia finalmente explodiu. Você não pode fazer isso comigo. Como vou pagar a faculdade? Como vou me sustentar? Você está arruinando meu futuro. Foi nesse momento que entendi o quão profunda era a distorção na mente dela. Mesmo confrontada com suas próprias palavras, mesmo sabendo que havia sido pega, planejando me enganar, ainda achava que eu tinha a obrigação de sustentá-la. Júlia, disse com uma tristeza profunda, seu futuro nunca foi minha responsabilidade construir. Era minha responsabilidade te dar ferramentas para que você construísse o seu próprio futuro, e eu falhei nisso ao nunca te ensinar a valorizar o que você tem. Você está sendo cruel, ela gritou, e as lágrimas começaram a correr. Eu sou sua filha, a única família que você tem. Exato, respondi, sentindo as próprias lágrimas se formando. Você é minha única família. E é por isso que isso dói tanto, porque uma filha deveria proteger sua mãe, não planejar como explorá-la. Valdirene, vendo que a situação estava saindo de controle, tentou uma última cartada. Miriam,
Você está cometendo um erro que vai se arrepender. Júlia precisa de você. Sem seu apoio, ela pode abandonar os estudos, pode se meter em problemas. Valdirene, Antônio finalmente falou, sua voz calma, mas firme. Isso se chama chantagem emocional e não vai funcionar. A sogra de Júlia se virou para ele com uma expressão de desprezo. E quem é você para se meter na família dela? Sou alguém que ama Miriam de verdade, ele respondeu sem se abalar. E quem ama de verdade não faz planos para roubar a pessoa amada. Júlia olhou para Antônio como se o visse pela primeira vez e então para mim. Ah, agora eu entendo. É ele. Ele está te influenciando contra mim. Está te enchendo a cabeça com essas ideias. A acusação me deixou profundamente triste. Mesmo naquele momento, ela não conseguia aceitar que eu tivesse descoberto a verdade por conta própria. Júlia, Antônio nem sabia que vocês existiam até ontem. Ele conheceu vocês através das suas próprias mensagens, das suas próprias palavras. Não coloque a culpa nas pessoas erradas. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as palavras que não podiam mais ser retiradas, todas as confiança que não podia mais ser recuperada. Finalmente, Valdirene se levantou. Vamos embora, Júlia. Sua mãe claramente escolheu esse homem em vez da própria filha. Não, disse firmemente. Escolhi o respeito em vez da manipulação. Escolhi a honestidade em vez da exploração. E escolhi ensinar a minha filha, mesmo que tarde, que amor não é uma conta bancária aberta. Júlia me olhou com uma mistura de raiva e desespero que parecia se dirigir para o desafio. Tudo bem, mãe. Se é assim que você quer, é assim que vai ser. Mas não venha me procurar quando se arrepender. Júlia, chamei quando ela já estava na porta. Sempre que você quiser ter uma conversa honesta sobre reconstruir nossa relação baseada em respeito mútuo, eu estarei aqui. Mas não como sua fonte de renda, como sua mãe. Elas saíram batendo a porta. Pelo vidro da janela, vi Júlia jogando as roupas que eu havia lavado no porta-malas do carro com violência, como se elas fossem culpadas por toda a situação. Quando o carro desapareceu na esquina, me permiti finalmente chorar. Antônio me abraçou e, pela primeira vez em décadas, chorei não de frustração ou preocupação, mas de alívio. Um alívio doloroso, mas verdadeiro. Fiz a coisa certa? Perguntei contra o peito dele. Fez a única coisa que uma mãe que ama de verdade podia fazer, ele respondeu, acariciando meu cabelo. Às vezes, amor significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas escolhas. Naquela tarde de domingo, sozinha em minha casa pela primeira vez em anos, mas acompanhada por alguém que me respeitava verdadeiramente, comecei a entender que tinha acabado de dar a Júlia o presente mais valioso que uma mãe pode dar a um filho adulto: a chance de crescer de verdade. 6 meses se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. Enquanto escrevo estas palavras, estou sentada na varanda da minha casa. Sim, ainda minha casa, observando o jardim que floresceu mais bonito do que nunca na primavera. Talvez porque, pela primeira vez em anos, eu tenha tido tempo e paz mental para cuidar dele adequadamente. Os primeiros meses foram difíceis. Júlia tentou algumas abordagens diferentes, desde ligações dramáticas no meio da madrugada até mensagens de texto alternando entre súplicas e acusações. Houve momentos em que meu coração de mãe quase cedeu, especialmente quando ela ligou chorando, dizendo que teve que trancar a matrícula na faculdade. Mãe, eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade. Você está arruinando meu futuro por causa de um orgulho bobo. Foi Antônio quem me lembrou, com sua sabedoria gentil, que Universidade Federal é gratuita e que Júlia tinha escolhido a faculdade particular pelo status, não pela necessidade. Miriam, ele disse numa dessas noites difíceis, você não está arruinando o futuro dela. Está dando a ela a chance de construir um futuro verdadeiro, baseado no próprio esforço. E ele estava certo. 2 semanas depois de trancar a matrícula da particular, Júlia conseguiu transferir seus créditos para a Universidade Federal da sua cidade. Também conseguiu um estágio remunerado em um hospital público.
pela primeira vez na vida, estava ganhando seu próprio dinheiro. As conversas entre nós foram gradualmente se normalizando, embora ainda fossem tensas. Ela ainda não havia me pedido desculpas pelo plano, mas também não havia mais pedidos de dinheiro. Era um progresso silencioso, mas real. Ricardo, descobri através de conhecidos mútuos, havia terminado o relacionamento com Júlia 2 semanas após o incidente. Aparentemente, sem a perspectiva do dinheiro da venda da casa, e com Júlia precisando trabalhar em vez de estar disponível para passeios caros, o romance perdeu o brilho. Valdirene, segundo comentários que chegaram até mim, não estava nada satisfeita com o desperdício de tempo que havia sido toda a operação. Quanto a mim, descobri coisas sobre mim mesma que não sabia há décadas. Sem a constante preocupação financeira com os gastos de Júlia, consegui finalmente reformar o banheiro da suíte, algo que vinha adiando há anos. Matriculei-me em um curso de paisagismo, uma paixão antiga que nunca tive coragem de perseguir. Viajei com Antônio para lugares que sempre quis conhecer, mas que considerava gastos desnecessários quando toda minha renda estava comprometida com as necessidades de Júlia. Antônio se revelou não apenas um companheiro carinhoso, mas também um verdadeiro parceiro. Ele me apoiou em todos os momentos difíceis, mas nunca tentou influenciar minhas decisões sobre Júlia. "É sua filha, Miriam. Você sabe o que é melhor para vocês duas", ele sempre dizia. Foi numa tarde de outono, enquanto caminhávamos pelo parque onde nos conhecemos, que ele fez uma pergunta que eu não esperava. "Miriam, estes 2 anos foram os melhores da minha vida. Sei que ambos valorizamos nossa independência, mas você já pensou em compartilhar mais do que momentos? Em compartilhar uma vida?" Parei de caminhar e o olhei. Antônio estava nervoso, coisa rara nele. "Está me pedindo em casamento, Antônio?" "Estou." Ele sorriu, tirando uma pequena caixa do bolso. "Não porque achamos que precisamos, mas porque queremos. Porque construímos algo real, baseado no respeito e no amor verdadeiro." O anel era simples, elegante, perfeito. Mas, mais importante que isso, era o que ele representava. Uma parceria entre iguais. Uma escolha consciente de 2 pessoas maduras que se encontraram no momento certo de suas vidas. "Sim", respondi, sentindo lágrimas de alegria correrem pelo meu rosto. "Sim, quero casar com você." Naquela noite, liguei para Júlia para contar a novidade. A conversa foi interessante. "Mãe, que bom que você está feliz", ela disse. E pela primeira vez em meses, sua voz soou genuinamente calorosa. "Antônio parece ser um homem bom." "É", confirmei. "Ele me respeita, Júlia, e eu o respeito também." Houve uma pausa longa do outro lado da linha. "Mãe, eu sei que cometi erros feios. Sei que te magoei. Ainda não sei como pedir desculpas direito, mas estou tentando aprender a ser uma pessoa melhor. Sei que está, filha, e isso me deixa orgulhosa. Posso ir no casamento?" Senti o coração se aquecer. "Claro que pode. Você é minha filha. Sempre será bem-vinda quando vier com intenções honestas." O casamento aconteceu 3 meses depois, numa cerimônia pequena, mas significativa no jardim da minha casa. Júlia veio, usando um vestido simples que ela mesma comprou com o dinheiro do estágio. Trouxe um presente modesto, mas escolhido com carinho. Um álbum de fotos com memórias da nossa família. Durante a festa, ela se aproximou de mim. "Mãe, obrigada." "Pelo quê, filha?" "Por não ter desistido de mim. Por ter me ensinado, mesmo quando doeu. Estou aprendendo que amor de verdade às vezes precisa ser difícil." Abracei minha filha naquele momento, sentindo que finalmente havia recuperado não apenas minha dignidade, mas também minha filha real. Não a versão manipuladora que a ganância havia criado, mas a mulher íntegra que eu sempre soube que ela podia ser. Hoje, enquanto arrumo as coisas para minha lua de mel com Antônio, vamos conhecer a Europa, uma viagem que sempre sonhei fazer. Reflito sobre tudo o que aprendi. Aprendi que amor sem limites não é amor, é permissividade.
Aprendi que proteger alguém das consequências de suas ações é, na verdade, impedir que essa pessoa cresça. E aprendi que nunca é tarde para estabelecer limites saudáveis, mesmo com quem mais amamos. Júlia ainda está na Universidade Federal, trabalhando meio período e estudando com uma determinação que ela nunca teve quando tudo era fácil. Nosso relacionamento está sendo reconstruído lentamente, baseado agora no respeito mútuo e na honestidade. Ainda há feridas, ainda há desconfiança, mas há também esperança. E eu? Eu descobri que posso ser uma mãe amorosa sem ser uma mãe submissa. Posso dar amor sem dar tudo. E posso escolher quem merece minha generosidade, baseada não apenas no parentesco, mas no caráter. A casa nunca esteve realmente vazia naquele sábado. Estava cheia de uma nova Miriam, uma mulher que aprendeu a se valorizar, a estabelecer limites e a entender que o verdadeiro amor às vezes exige coragem para dizer não. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.